Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, vencedores em Cristo. Mais uma live da resposta, oração da manhã. Hoje, terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Você é o meu convidado a ficar até o final deste vídeo, participar conosco deste momento especial. Independente da hora que você esteja assistindo, de manhã, de tarde ou de noite, se um amigo compartilhou com você esse link, é porque ele se interessa com você. Para você que está chegando agora e não é inscrito, por favor, inscreva-se nesse canal. Todas as vezes que subirmos algum vídeo, alguma live, qualquer coisa, você será notificado, tá bom? E para que a nossa live também seja fortalecida, deixe aí o seu like. Eu quero deixar aqui o salmo do dia 132, está escrito assim no finalzinho do capítulo: Este será o meu lugar de descanso, para sempre aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Vou abençoar este lugar com fartura, e os seus pobres suprirei com pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Recebe aí essa bênção em nome de Jesus Cristo para toda a tua vida. Quem também está conosco, por favor, já deixe o seu bom dia. Se está ouvindo tarde ou noite, deixe o seu boa noite, boa tarde, tá bom? O importante é a sua participação. Estamos aí entrando na Semana Santa e vamos falar aqui algumas coisas inerentes a esta grande realização. Um marco que jamais será refutado ou explicado por pessoas que não têm a fé. De quê? Que o Senhor Jesus foi o único que ao terceiro dia ressuscitou, ok? Seja em quarto ou uma semana, ninguém ressuscitou. Somente o nosso Senhor é digno de receber essa honra e essa glória. Muitos morreram, muitos mártires morreram, mas ninguém foi capaz de superar o nosso Senhor ou igualar a Ele. Por isso, nós faremos essas lives em homenagem ao nosso Senhor Jesus, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês o texto de Marcos capítulo 16 e Lucas 24. Mas antes de começar o nosso estudo de hoje, a minha pergunta para os senhores é a seguinte: qual posso fazer agora? Quem vai remover a pedra? Alguém pode me responder hoje? Alguém pode me responder agora? Se você sabe essa resposta, por favor, escreva aqui embaixo. Eu não vou dar a resposta agora, não vou dar a resposta hoje, mas eu quero que todo mundo venha interagir. Se alguém te perguntar assim, fulano, quem vai remover a pedra? Aí você escreve a resposta aqui, tá bom? Deixa eu te jogar o texto maravilhoso que está agora na sua tela. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E a resposta está aí. Olhando, viram que a pedra já estava revolvida ou removida, tanto faz. E ela era muito grande. A Bíblia faz questão de frisar isso. E eu também quero trazer para você essa grande notícia. Não te preocupe, a pedra já está removida. O nosso estudo de hoje está aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 16. Na verdade, vamos pegar a partir do 13. Está assim, vamos lá. Eis que no mesmo dia, que no caso domingo, no dia da ressurreição do Senhor, havia 2 discípulos indo para um lugar que não era o lugar deles. Vocês lembram da mensagem de ontem que eu disse assim, não adianta ter recurso sem direção? E não adianta ter direção sem obediência, ok? Então, esses 2 discípulos estavam
desolados, uma tristeza só. Estavam para baixo demais. E toda pessoa desolada que perde a esperança, provavelmente ela vai perder a direção. E eles estavam indo para Emaús, lugar de tristeza, e deixando o lugar da direção que era Jerusalém. Inclusive, foi uma das ordens de Jesus: vocês não saiam daqui, deste lugar, sem antes descer sobre vós o Espírito Santo. E esses discípulos andavam com o Senhor, observavam ele, aprenderam com o Senhor Jesus, conheciam a sua aparência. Mas eles estavam tão sem esperança, tão desanimados, que não perceberam. Vamos fazer a leitura? Está aí. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Esses 60 estádios equivale a 11 quilômetros. Continuando, vai dizer: iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Gente, como é que pode? Nas aparições de Jesus, nós vamos falar na nossa live aí de diversas aparições de Jesus, num total de 10 depois ressurreto, né? Com o corpo ressurreto, ele apareceu para diversas pessoas, e dentre elas Jesus faz questão de aparecer para esses 2, um cujo nome era Cleopas. Engraçado, né? Tanta gente para Jesus aparecer, e importante, pessoas do Sinédrio, pessoas do governo, mas ele decidiu exclusivamente para esses discípulos, que a gente não ouve falar mais nada desse pessoal. Isso me traz uma esperança no coração de saber que, por menor que a gente seja, por mais falho que a gente tenha as nossas atitudes, e por mais insignificante, no reino, o Senhor olha para todos de forma igual, sem fazer acepção de pessoas. Isso não é maravilhoso? O que eles fizeram? Às vezes a gente fica assim, é pastor, e esse homem é tão de Deus, e Deus está honrando a oração dele, porque olha a forma como trabalha, olha a forma como prega a palavra, como ele vai atrás, e isso e etc. Aqui o pessoal não fez nada, não tem tantos inscritos, mas Jesus faz questão de estar ali, do lado deles. E é isso que eu quero que você entenda. Por menor que você se enxergue, ele faz questão de estar sempre do seu lado. Amém? Você pode fazer a sua primeira anotação hoje aí na live, nos comentários. Por menor que eu seja, Jesus sempre estará ao meu lado. Amém? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui a nossa leitura. Aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. Isso aqui é perigoso demais. Hoje nós vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que abra os nossos olhos, que nós possamos enxergar, espiritualmente falando, todas as boas e maravilhosas obras do Senhor em nossas vidas. Precisamos disso, meus irmãos. Que Deus hoje faça cair as escamas dos nossos olhos, que Deus hoje faça cair as escamas dos olhos dos nossos familiares, que Deus hoje faça cair todas as vendas. A Bíblia diz que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E também o Deus deste século cegaria o entendimento de muitos. Como é que tem pessoas que ainda não conseguem ver Deus guardando, Deus livrando, cuidando de cada detalhe, e você ainda diz assim: meu ano de 2025 tá uma sei lá o quê? Que maluquice é essa da nossa cabeça? É muita ingratidão, não é? Pois eles estavam murmurando de Jesus com uma esperança totalmente errônea,
Eu falo isso para frente, vou falar para frente que a esperança deles não era o Senhor, o alvo deles não era Cristo, mas era que remissem a Israel. E aí está a nossa grande questão. Quando servimos a Cristo com alvo errado, com motivações erradas. Mas esse é assunto para outro dia. O que eu quero te falar é justamente essa parte onde os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele lhe diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que vocês estão tão tristes? E essa é a minha pergunta para alguém dessa live aqui hoje. Por que você está triste? Será se você realmente tem motivo de estar triste? Eu não te conheço, viu? Mas eu posso afirmar que se não fosse o Senhor, que não fosse a sua misericórdia, se não fosse a sua graça, estaríamos muito pior. O inimigo, o ladrão, Satanás não veio somente para matar, roubar e destruir. E tem muitas coisas que só não estão pior, porque tem um Deus que está do teu lado, te guardando, abençoando tua casa, tua família, teus filhos, teu lar, teus sonhos, projetos. Se tá difícil aí onde você trabalha, imagine se não fosse a mão do Senhor, o que seria? E eu quero dizer assim, ó, às vezes estamos passando por tantas lutas, tantos problemas, que não conseguimos perceber que o Senhor está do nosso lado. Então, por via das dúvidas, feche os olhos hoje, abra o coração agora e diga comigo: Deus, apesar de todas as minhas dificuldades, apesar de todas as minhas demoras para quem crê em alguma coisa, cerra os seus punhos como se você estivesse segurando a mão dele e confesse comigo: eu sei que o Senhor está ao meu lado. Amém? Enche de comentário agora aí. Quero ver uma enxurrada dizendo: eu creio, Ele está ao meu lado sempre. Escreve assim, tá? Eu creio, Ele está ao meu lado sempre. É isso que vamos confessar a partir de então. Quando perdemos a nossa esperança, meus irmãos, não vamos conseguir enxergar ou perceber a presença de Deus, a presença de Jesus, o cuidado dele conosco em cada detalhe que a gente passa. Jesus está perto de ti, Jesus está perto de mim, Jesus está conosco. As decepções, a gente tira os olhos dele, coloca em coisas, nas tristezas dessa vida, acabam nos impedindo de ver que tudo não passa de um cuidado daquele que vê além e que está à frente. Essa é a mensagem de hoje, na nossa live da resposta. E eu espero que o Senhor possa estar falando contigo. Ele não está longe, Ele está perto de cada um de nós. Amém? Vamos fazer a nossa oração agora. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu quero neste momento entrar em tua presença santa, gloriosa e maravilhosa. Que alegria poder estar aqui, Pai, te louvando, te engrandecendo e te exaltando de todo o coração, porque até aqui o Senhor está conosco, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido e nos sustentado. Ah, Jesus, que o teu braço forte agora esteja estendido sobre cada pessoa que aqui ora comigo, que aqui entrega o seu caminho e confia, sabendo que existe um Deus fiel que cuida de cada detalhe. Ah, acredite, Ele não está a par do que você passa. Ele não está a par do que você enfrenta. Ele está do seu lado, junto de ti, no teu coração. É o que diz a palavra de Deus. E hoje,
O nosso salmo do dia é o Salmo 145, aliás, o versículo do dia, 145:18, está na sua tela e eu faço questão que você leia e vamos compartilhar juntos, porque está escrito assim: perto está o Senhor de todos os que invocam o seu nome. E eu digo para você, Ele não está longe, Ele é Deus de perto. Ele está contigo, do seu ladinho, igual. Ele estava com Cleópatra e o seu outro amigo, mas não conseguiram perceber. O meu irmão, por mais que você esteja totalmente com o coração aborrecido, triste, isso pode estar acontecendo por um grande equívoco. Porque aqueles homens estavam bravos, não vou dizer bravos, mas estavam tristes, né? Decepcionados por um equívoco de pensamento. Quem diz que a sua tristeza possa estar certa, correta? Às vezes não. Aqueles homens estavam certos de que Jesus não havia ressuscitado. E às vezes você tem tantas certezas aí, que essas suas certezas podem não ser as certezas de Deus. As suas iras podem não fazer sentido algum, porque você está talvez irado, chateado, magoado, com coisa que você nem sabe, afinal, do que se trata ou por que Deus está permitindo você passar por isso. Assim é. Eu lembro muito bem que Paulo e Silas, quando estavam presos, em vez de ficarem chateados, magoados, porque eles estavam fazendo a obra de Deus e aqueles homens o impediram, a ponto de chicoteá-los em praça pública. Ele poderia dizer: mas cadê Deus para me abençoar, proteger, sendo que eu acabei de orar por uma menina que fazia adivinhações, o espírito saiu dela, e em vez de ser honrado, eu vou por meio de uma praça pública ser chicoteado? Isso não existe. E eles foram presos. Mas aqueles homens tinham tanta fé de que Deus estava perto. É o versículo de hoje: perto está o Senhor de todos que invocam, de todos os que invocam em verdade. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, senhor e senhora que me ouve aqui, não importa o que você pense, firme o seu pensamento no que está sobre a palavra de Deus, porque a tua ira passa, as tuas decepções passam, o que as pessoas fazem se apagam, mas a palavra de Deus não vai passar, jamais, nunca. Elas são eternas e duram para sempre. E eu te agradeço por isso, Senhor. Fechando aqui, Pai, a história de Paulo e Silas, em vez de reclamar, eles adoravam, invocaram o Senhor, e perto da meia-noite logo veio de repente um grande terremoto. Foi de repente a resposta, como eu digo, ei, de repente vai vir tua resposta, mas não por um acaso. Ok? Você pode escrever isso? Vai ser de repente, mas não por um acaso. Foi de repente que o terremoto veio, mas foi por acaso? Não. Por quê? Salmo 145:18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. E eles invocaram, e Paulo depois percebeu que Deus permitiu eles estarem numa prisão simplesmente para abençoar, orar, batizar a família daquele carcereiro que estava prestes a cometer um suicídio. E assim Deus é, por uma alma Ele faz a gente ir longe e a chegar até lugares que a gente não imagina. Meu irmão, Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando de tudo. Descansa esse coração seu e não deixe que a sua esperança seja roubada pelas circunstâncias. Você toma posse? Continue na direção. Não era para ir para Emaús, era para continuar em Jerusalém. Não sei para onde você quer ir, mas eu só te digo, vá para o lugar
onde lá o Senhor possa perceber e ver a tua obediência de mesmo não vendo, bem-aventurados que não viram, mas creram. E eles tiveram ali a presença do Senhor e não perceberam. Que hoje você abra os seus olhos espirituais e perceba que o Senhor está perto de ti, cuidando de tudo, para a honra e para a glória do nosso bom e poderoso Deus. Diga aleluia, Deus é fiel. Solta as palminhas agora aí para o Senhor Jesus, solta as palminhas porque Ele merece. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. Creia nas promessas, creia em Cristo. Levanta sua voz, vai. Deus vai fazer acontecer. É isso aí, meu irmão, Deus vai fazer acontecer. Como diz a canção, a dor e o desespero às vezes não te deixa ver que Deus está perto, que Deus tem algo profundo com você. Eu vou ficando por aqui, compartilhe, deixe o seu like, que alegria poder estar com vocês mais uma manhã. Nessa terça-feira eu quero dizer, mês de abril, já se abriu a porta, amém? Escreve aqui embaixo se você crê que essas portas já se abriu. Vai abrir? Você diz, já se abriu. Concordamos junto, ligamos aqui na terra, será ligado no céu. E tome posse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço, Deus te abençoe.